Olá, bem-vindos ao podcast, mais um podcast Dizem Que, nosso 4º episódio, muito aguardado, onde a gente vem com o tema principal hoje, que é mudanças. Então, aqui nós vamos dizer o que muitos dizem por aí o tempo todo e nós compramos como ponto de vista. Esse é o nosso maior lema por trazer o podcast pro ar. Então pega aí um café, pega uma água, um chazinho, hoje tá friozinho aqui onde a gente tá, abra bem os ouvidos e o coração e vem com a gente que a gente vai ter muita coisa para falar a respeito das mudanças que acontecem na nossa vida, as mudanças que às vezes a gente quer que mude e que a gente não quer que mude. Então, senta aí que nós estamos te esperando. E já para começar a introduzir vocês, lembrando que a gente tá em todas as plataformas, Deezer, Spotify, SoundCloud, e sou a Thaisa Bach, especialista em marketing digital, só para não perder o costume para quem quem não nos conhece. Tem que se apresentar toda vez, né? Exatamente. Eu sou uma especialista em marketing digital, mas a gente tá aqui com coração aberto para falar sobre todas essas crenças, porque a gente ama a terapia, a gente ama tudo que tem a ver com o universo e todos os assuntos relacionados à vida. E eu sou Ivan Lopes, sou médium, tarólogo, professor de inglês, professor de história, microempreendedor e tenho meio do céu em Gêmeos, por isso que eu faço um monte de coisas por aqui. E também venho aqui para ajudar a desmistificar e ter esse papo aberto e gostoso com vocês, e quero confessar que eu adoro esse assunto mudanças, porque é algo que eu relutei por muito tempo na minha vida, entender e deixar com que as mudanças acontecessem. E inclusive eu tenho algumas histórias para contar a respeito disso, mas hoje eu as aceito, as recebo de bom grado e braços abertos, porque são as mudanças que fazem com que a gente se transforme de fato durante a nossa vida. Pra gente não perder o fio, e você que tá chegando agora, vamos falar desde o início, a gente formatou isso, é o nosso 4º episódio, e a gente tá com uma estrutura muito legal no nosso podcast. A gente tem 3 blocos, a gente começa falando sobre o tema, debate, discute, depois a gente tem o nosso SOS Dizem Que, SOS Tarô. O SOS Tarô, que é um quadro, entre aspas, né? Que eu trago lá no meu Instagram há algum tempo, onde eu respondo perguntas das pessoas. Então hoje eu fui lá no meu Instagram e pedi novas perguntas pra gente selecionar, e temos aqui algumas muito interessantes pra gente abrir com o tarô, e no final a gente vai ter a previsão semanal aí pra... referente à publicação que a gente vai colocar, porque lembrando, a gente não grava, né, gente, no dia. Sim. E sobe. E aí o tarô é legal porque, na verdade, não importa o dia que você tá, desde que você determine uma data, tal data, dá pra você saber seguir a energia lá. Show. Certo? Se você quer participar, quer mandar perguntas, tem alguma sugestão para falar, para que a gente traga aqui algumas questões, e também tem sugestões de tema, né? Principalmente agora nessa reta final de ano, a gente ainda tem várias coisinhas planejadas, mas a gente está aceitando aí, muita coisa vai acontecer, o que vai ser meu ano e etc. Manda e-mail pra gente no dizemquepodcast@gmail.com ou nos inbox das nossas redes sociais, que é @IvanLopesTarô no Instagram ou @ThaisaBach_MKT. Eu vou dar, obviamente, as minhas metidas de colher nos assuntos relacionados ao tarô, mas a gente também quer trazer para cá assuntos como vida financeira, negócios, mesmo marketing, né? Como marketing, né? Então, o empreendedorismo, que é o meu know-how, e aí o Ivan vai meter a colher nos assuntos, e aqui aí tá tudo junto e misturado. Tudo junto. E pra quem tá assistindo a gente no YouTube, essa é a Emily, ela vai participar aqui com a gente. Essa daqui é verdade. Nós temos companhia. Minha cachorrinha. E aí, ela está com medo, por alguma razão. Porque tá um tempinho meio esquisito aqui. Então certo? Tá, vamos lá? Vamos começar? Vamos começar. Então, gente, vamos falar de mudanças. Mudanças, Olha,
eu acho que, como eu disse logo no começo, mudanças por muito tempo na minha vida foi um assunto que foi tido como tabu para mim, né? Então, por exemplo, às vezes a gente acaba tendo uma infância que os pais mudam, né? Você muda de casa, você faz as coisas. E sempre foi muito difícil pra mim essa coisa. Eu lembro que aos 4 anos, quando a gente mudou de casa, aquilo pra mim foi um terror. Aos 9 anos, quando meus pais se separaram, foi um terror. Então, eu sempre tive como mudança algo ruim, né? Tipo, aconteceu algo ruim, então vamos mudar. Nossa, isso é ruim, né? É até difícil falar a respeito, porque eu lembro dessa época com tensa, assim. uma coisa tensa. E aí eu lembro que em 2010 foi quando eu me formei na faculdade e tudo mais. Eu precisava mudar, eu precisava dessa mudança, né? E não vinha. E aí eu percebi que não vinha a mudança porque eu não permitia. E aí a gente vai escalando, né? E retomando algumas coisas, e percebe que essa questão de mudar é algo que acompanhou a minha vida e eu nunca permiti a mudança acontecer de fato, né? E aí em 2010, que foi quando eu tive um quadro eu fiquei deprimido, troquei o dia pela noite, né? Não cheguei a ter um quadro de depressão, mas quase. E foi muito difícil, porque eu me formei, não sabia o que ia fazer, não conseguia emprego, não conseguia nada. Eu fiquei um ano completamente assim parado, mas um ano extremamente importante para mim, porque eu entendi que eu sou responsável pelas mudanças que eu quero fazer na minha vida. Pra você ter ideia, eu era tão relutante com mudanças que eu não cortava o cabelo. Eu tinha o cabelo na cintura, assim, perto da bunda. E era por isso que você tinha o cabelo grande? Também, porque eu tinha me acostumado com aquilo. Eu fiquei 10 anos com aquele cabelo, 9 anos mais ou menos, e eu tinha uma dificuldade muito grande de cortar. E se a pessoa vinha e cortava 3 dedos a mais do que eu tinha pedido, nossa, era um problemão. Olha isso, como que é... E ele nem é taurino. Não, eu sou capricorniano, mas era muito difícil aceitar mudar a minha aparência, nossa, inclusive, né? Forte. E aí, quando eu cortei, aí as coisas mudaram. Isso aconteceu em 2013, outubro de 2013. Então, esse foi um marco, assim, de uma vida que eu deixei pra trás e passei a ser... me permiti me transformar e passar a ser quem eu sou. Tanto que eu perdi muitos amigos nessa época também, porque as pessoas começaram a achar que eu mudei demais, que eu passei a ser aquilo que eu sou. E foi em 2013 também que eu me assumi homossexual e, enfim, tudo mudou, né? De fato. E aí eu percebi que mudança, por mais repentina que seja, ela está associada a essa transformação. E as transformações, elas precisam acontecer para que a gente aprenda de fato a viver. Com certeza. Nossa, uau! Tá bom, querida? Tá. Pá mesmo. Então, eu tenho... É engraçado, na minha vida, assim, ao contrário do que tu relatou, eu não fui uma pessoa que tive muitas mudanças na minha infância, bem pelo contrário. Eu nasci na mesma cidade, morei na mesma cidade a vida inteira. Eu sequer mudei de casa, porque eu cresci com a casa própria, era dos meus pais, eles já se mudaram quando casaram pra lá, era na redondeza dos meus avós, e ali a gente ficou e eu cresci ali. No máximo que aconteceu foi morar na esquina, que é onde a minha avó morava, para construir a casa que eles têm hoje no mesmo terreno, né? Então era uma reforma. Uhum. Foi o máximo da minha mudança. Assim, quando eu falo de mudar de casa, né? A gente mudou de um apartamento no mesmo bairro para uma outra casa. Mas para mim aquilo foi bizarro, porque eu tinha uma cachorra e minha mãe deixou a cachorra. Foi tudo traumatizante. Foi traumatizante demais. Mesmo sendo assim, tipo, 3, 4 quadras depois, entendeu? É interessante a gente prestar atenção nessas mudanças quando tem criança envolvida. Sim. Pra mim, nossa, foi muito difícil deixar meus amigos, minhas vizinhas. Eu tinha 4 anos, eu entendia o que estava acontecendo. E aí o mundo caiu ali, né? Nossa. Eu tive essa transição aí só e fiquei ali boa parte do tempo. Mas eu sou taurina.
eu tenho os pezinhos fincados no chão, parcialmente, porque hoje eu entendo, eu acho muito interessante. Por que eu falo de signos agora? Porque eu ando ouvindo muito sobre isso e eu acredito cada vez mais que a gente tem que mudar as coisas pra nossa realidade, né? Então, assim, não é porque dizem que é assim que eu vou viver assim com síndrome de Gabriela, né? Sim. Ou seja, eu nasci assim, eu vivi assim e vou morrer assim. Gabriela, não. Não, eu não cheguei até essa síndrome, Sim. tá? Talvez. Preciso pensar a respeito, mas eu conheço muitas pessoas que têm essa síndrome de Gabriela. Se rotulam. E é aquilo, não vou mudar. Gente, se você tá se identificando com a síndrome de Gabriela, eu acho que é legal rever algumas coisas, porque você tá relutante às mudanças, né? Exato. E aí eu me lembro de ser uma pessoa que desejava muito, muito viver fora de casa. Mas isso era meu, assim, sabe? Mas eu não gostava de mudar coisas. Por exemplo, eu não gostava de mudar o meu quarto de lugar, assim. O quarto que era intitulado meu, era meu. A Taurina falando agora, sabe? Tipo, é meu quarto. Ninguém pode ocupar ele. Até hoje. Hoje eu desprendi disso. Mas assim, minha mãe tem como aquela pessoa que ela criou lá atrás, então ela não deixou nem minha irmã entrar no meu quarto quando eu saí de casa, que eu já sou casada. Não, esse aqui é o quarto da Thaísa, quando ela vem visitar, ela fica no quarto dela. Ou seja, eu já me desprendi um pouco, mas assim, lá no fundinho é o meu quarto. Então assim, eu tenho algumas coisas que eu considero fixas minhas, e eu sou resistente a mudá-las. Tá. Mas isso é algo do touro também, né? O touro é um signo fixo, teimoso, né? Se apega, aquela emoção. Apegado. Então, assim, mas eu tinha muita vontade de sair fora de casa e viver outra experiência, morar sozinha e tal. E a gente pode fazer até um outro podcast sobre essa questão da independência, né? Legal. De ser autônomo da vida, de tudo. E aí eu me desprendi e fui. Mas eu voltava pra casa todo final de semana. Então lá eu sabia que era minha casa temporária. Não era minha casa, não era o meu apartamento. Eu dividia aquilo com outras pessoas. Então era uma coisa... eu tava vivendo aquilo, passando por uma experiência, estudando, trabalhando. Era uma fase. Não era a minha casa pra sempre. Eu não tinha aquilo como meu lar. Era um lugar onde eu vivia, passava o tempo, tinha minhas coisas... Mas tudo bem. As suas raízes estavam na casa da sua mãe Exato, e tudo mais. Exato. E eu sempre tive o sonho de fazer mochilão, de ir pra Europa, ir pra fora e tal. Acabou que não foi uma prioridade, não dei isso como prioridade. Porque eu tinha que fazer escolhas, né? Ou eu me formava ou eu fazia isso. E aí, nesse período, eu já tava namorando meu marido hoje. E ele é uma pessoa desprendida de qualquer coisa, assim. E aí ele se mudou já, entrou na empresa, ele foi transferido e eu comecei a perceber que eu ia viver uma vida de mudanças. Só que, então eu costumo dizer assim, que eu não procurei as mudanças. Eu me considerava resistente a elas, mas para trocar de emprego eu sofria. Para trocar de lugar, de mesa no trabalho eu tinha um apeguinho. Só que eu comecei a perceber que eu tinha um apego porque eu achava que eu tinha um apego. Tá. Não necessariamente eu tinha. Eu era tão presa ao rótulo de ser apegada que eu sou taurina, eu sou apegada, eu não gosto de mudar. Eu botava desculpa porque às vezes não era confortável mesmo aquele outro. Mas quando a mudança era boa, eu não ligava. Tá. Entendeu? Tá. Então se a coisa era favorável pra mim, tava tudo certo. Se não era favorável, eu não gosto de mudar. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente é ensinado também, né? Por exemplo, a gente vai... algo bem bobo, mas quando a gente é criança e a gente tem que mudar de escola, ou vai mudar mesmo de ano, de série e tudo mais, né? Como saber se é favorável ou não, de fato, também uma mudança, né? Você tem que vivenciar aquilo, né? Eu acho que a gente é muito relutante às mudanças de forma em geral, assim,
porque a gente está tão acostumado a um jeito de viver e de ser que, independente se essa mudança ela é repentina, forçada ou não, a gente tem medo do que essa mudança pode trazer a longo prazo ou que pode ser depois, né? Então, eu vou pegar o exemplo da criança que muda de série, né? Porque eu lembro que era muito difícil para mim saber que eu ia mudar de professora, por exemplo, porque eu me apegava àquela pessoa, né? De saber se meus amiguinhos que estavam lá também iam estar na mesma sala ou não. Sim. Isso daqui pra criança é algo muito, muito louco, né? Porque mexe com a cabeça, com o emocional da criança, mas já é os testes, né, da vida. Porque com certeza. Ninguém é fixo, ninguém vai ser substituído, mas você ali vai viver experiências diferentes em locais diferentes, quase que no céu. E aí quando você vai pra vida adulta, né, a gente tem uma postura mais séria, de repente, né, tipo, nada vai acontecer, vou ficar de boa aqui. Mas você vai mudar de trabalho, dá aquele frio de barriga, né, você vai começar um trabalho novo, começar um curso novo. Hoje eu fico empolgado, entende? Por isso que eu acho que eu tenho uma nova versão de mim ali, desde ali de 2013, obviamente que todos esses anos não sou mais aquela pessoa de 2013, já mudei muito, mas quando eu sou professor, então eu trabalhei em muitas escolas, principalmente escolas de inglês, né? Quando eu dava aula de história, eu trabalhei um bom período numa escola só, que inclusive, olha só como que é, pensando agora, inclusive foi a escola que eu estudei. Eu trabalhei na escola que eu estudei com os professores que me deram aula, que viraram meus amigos e tudo mais. Nossa. Então, tipo, era muito firme, muito forte essa coisa de não querer mudar e criar raízes no lugar, e nem sempre isso é saudável, né? Foi muito bom esse período que eu trabalhei lá, mas não foi tão saudável, vejo assim, de forma geral, né? Mas com a escola de inglês foi diferente, então eu sempre pulei muito de escolas, trabalhei em várias escolas, e sempre foi muito bom e sempre trouxe as pessoas que trabalhei junto comigo, entendeu? Então até hoje, os amigos que eu fiz em todas essas escolas, de professores, gerentes, enfim, até alunos, a Thaís é um grande exemplo disso. Ficam na minha vida, né? Pra quem não sabe, a gente se conheceu na WhatsApp. Eu dava aula pra Thaís. Da Vila Prudente. Lá da Vila Prudente, e estamos aqui em Araçatuba. Sim. Pra vida agora, né? Mas que a vida uniu a gente, né? Sim. No nosso caso foi muito doido. E olha só, eu estava naquele período da WhatsApp em processo de mudança, porque eu tava saindo dessa coisa CLT e, né? Sim. Todo dia lá na escola para uma coisa autônoma, e você também estava num processo de mudança. Então, tipo, e mesmo assim a gente se manteve ali. Eu acho muito interessante essa coisa que pode também ser conectada lá com aquele primeiro piloto que a gente fez, né? Sim. Dos sinais, Dos sinais. né? Porque, de certa maneira, a gente estava passando por períodos parecidos, né? Sim. E naquele momento também eu estava passando por problemas de relacionamento. E estava numa relação abusiva naquele momento também. Então, tudo isso tem relação com o que a gente já falou até aqui nos outros episódios. Se você ainda não viu, entre e escute todos aí, porque a gente fala bastante coisas. Eu me lembro, assim, falando assim dessa questão do passado, né? É tão bizarro que a vida me colocou diante de situações de mudança que eu jamais imaginei que eu ia passar na minha vida. Que é uma vida de nômade, praticamente. Nômade. Eu me considero uma nômade. Apesar que existem pessoas em situações semelhantes à minha que viveram em mais lugares do que eu. Mas eu já me considero assim, eu troquei de cidade 2 vezes. Pra quem não, né, vamos tentar introduzir. Eu acho que a gente falou um pouco de relacionamento, sobre nossos relacionamentos. Meu marido trabalha numa empresa e que ele é transferido a cada trabalho, projeto que acontece. E aí, eu sou do Sul, e quando a gente estava lá, e ele já tinha sido transferido, já morou no Rio de Janeiro, a gente namorava à distância, que a gente falou isso no podcast de relacionamentos. Sim. Sobre relacionamento à distância, e aí a gente resolveu ficar junto mesmo, e ele foi transferido para São Paulo, e a gente
foi morar junto e encarou isso. Eu deixei tudo pra trás e fui. Mas nesse período entra aquela coisa assim, tipo, vamos olhar o ponto positivo disso e existe um amor, existe um relacionamento, então vamos encarar a mudança como forma positiva e deixei tudo mesmo. Foi sofrido? Foi. E aí tem uma pessoa que tem um drama, que sou eu também. Hoje o autoconhecimento é tudo na vida, porque a gente sabe lidar com todas essas coisas. Na época, esse drama era bem dramático. E eu tinha uma coisa assim que eu achava até bom, assim, eu achava engraçado, na verdade. Eu era meio caricata, sabe? Com os meus sentimentos. Eu sabia que eu ia embora. Sabia a data que eu ia embora. E aí eu me lembro de passar o último mês fazendo o mesmo trajeto de ônibus do meu apartamento para o trabalho em Porto Alegre. E eu olhava todos os detalhes. Sim. Olhava para todos os lados. Pra você gravar na sua mente alguma coisa emocional que aquilo te... Aí no último dia eu fiz todo aquele caminho de novo, olhando assim, nunca mais eu vou fazer esse caminho. E aí é surreal, porque é um peso também, porque tu olha para aquilo e realmente tu nunca mais vai fazer aquele caminho. Nunca mais. Eu nunca mais vou morar naquele lugar, nunca mais vou trabalhar. Mesmo que eu trabalhe naquele lugar de novo, eu vou morar em outro lugar. Ou seja, eu não vou fazer aquele trajeto. Sim. E aí eu olhava aquilo assim, numa memória, e eu sou muito dramaturga e com dramática. Não, e dramaturga quase, tipo, faz uma novela na minha cabeça, entendeu? O Manuel Rosa. Isso! Não, quase o Manuel Carlos. O Manuel Carlos. Só que sem ser o Rio de Janeiro, óbvio, né? Tem uma trilha sonora e tudo, porque eu vou escutando fone, eu vou sempre. O fone é meu melhor amigo. É uma forma também de você se despedir dessa fase da sua vida. Eu acho né? que é uma forma de eu me confortar com porque, aquilo. Assim, eu acho que eu me identifico com o que você tá contando, porque eu já fiz isso muitas vezes, né? Então, por exemplo, quando eu saí da WhatsApp, lá da Vila Prudente, era um caminho imenso, assim, eu levava 1h30, 2 horas pra chegar lá, porque ia morar, tipo, na mesma zona, assim, mas era 2 horas, então, tipo, eu sabia aquele caminho de cor salteado, enfim. No último dia eu fiz isso também, de ficar olhando e ficar lembrando, nunca mais vou fazer isso, graças a Deus, nunca mais vou precisar fazer esse caminho, pegar esse ônibus, sabe, fazer isso. Mas ao mesmo tempo, tipo, ficava pensando, né, tanto que eu estudei durante esse período, lá dentro do ônibus, o quanto de música eu escutei, sabe? Então, tipo, é uma forma de se despedir. Agora, algo mais gourmet, algo mais chique, né? Quando eu fiz o intercâmbio, eu fiz muito isso também, de tipo pegar cada detalhe, de ficar olhando assim pra fora do ônibus, pra não esquecer nada, assim. É uma forma de você se despedir e guardar uma memória emocional ali. Sim, que na faz tua diferença. Vida. Sim, é muito bom. Foi muito bom esse período em que meu Deus, foi uma fase da minha vida, tipo, não muito bom, importantíssima. Eu vivi sozinha ali, eu vivi por várias situações, eu realizei o meu sonho. Eu tinha, desde os 16 anos, eu tinha um sonho de estudar na cidade, na capital, e viver sozinha. Sim. Eu lutei tanto por aquele sonho, mas tanto, foram tantas brigas em casa, tantas brigas, tantas justificativas para aquilo acontecer, e finalmente eu vivi ali durante 4 anos e eu tava largando aquela vida para começar uma nova, né? Então tinha um peso assim bom, um peso Como bom. Você se sentiu? Então você finalizou uma fase. Sim. Né? Pra começar outra. Como você se sentiu? Você se lembra? Eu me senti com um frio na barriga, um receio. Não é um medo, mas é do desconhecido. Não saber como que ia funcionar. E São Paulo, que era a cidade onde eu nunca imaginei que eu iria morar. Era fora da minha lista. Quem é de fora, né, de São Paulo, acha que é um bicho de 7 cabeças. É um bicho de 7 cabeças. Mas é muito fácil. Mas é fácil. É muito fácil. E aí vem a parte boa, porque eu aprendi. E também tem aquela coisa assim, eu me conheci bastante, assim, né? Então, não tanto quanto eu me conheço hoje. Se conhecia o suficiente. Mas eu me conheci o suficiente para entender como que tinha que ser esse processo de transição. Sim. Então eu saí, eu finalizei o meu ciclo em Porto Alegre, eu entreguei meu apartamento, eu
saí do meu trabalho, fiquei um mês, mesmo não tendo registro formal CLT, era prestadora de serviço, eu finalizei as minhas obrigações da empresa um mês. E eu ouvia, né? Nossa, mas não precisa disso. Inclusive do meu marido, que já tava dormindo no colchão no apartamento em São Paulo, dizendo assim, tá, e aí agora? Tu não vai vir? Morrendo de medo. Mas eu precisava fazer esse ciclo. E eu peguei tudo isso, meu pai foi, me buscou, pegou o restante que eu não consegui vender, levou pra casa, fomos pro interior, voltei pra casa dos meus pais e lá eu fiquei por 10 dias. 10 dias eu terminei de organizar a minha vida, terminei de despachar o que tinha, o que não tinha sobrado, e eu peguei e embarquei, já estava com a passagem comprada, e embarquei para São Paulo. E isso foi no final de ano. Logo em seguida, era Natal, Ano Novo e tal. Então eu escolhi viver também esse prazo, porque eu vim para São Paulo, vivi a arrumação da casa, alguns móveis tinham chego, outros não, e aí vem aquela coisa boa, que é da construção, de ficar no puff, de não ter TV direito, de trabalhar de qualquer jeito, e viver aquela experiência junto e tal, comprar as coisas e montar a tua casa, sim, que é muito gostoso. Conhecer um pouco do lugar, se aventurar a pegar o ônibus que fica perto, aí é descoberta, né? Sim. A desbravação, assim, aquela coisa louca que tu fica com aquela ansiedade querendo fazer tudo e mais um pouco. Então não sente a mudança de cara. E logo em seguida foi Natal. E aí eu embarquei de volta, passei o Natal com meus pais, passou a semana de Ano Novo, ele também passou. E eu embarquei em janeiro, de volta. Aí sim eu considero que a minha vida começou de fato. Aí vai o baque de... bom, agora estou sozinha mesmo, longe mesmo, né? Isso. Porque até então era confortável, que você estava razoavelmente próximo dos seus pais. Sim. E aí que você percebe que agora sou eu por mim e pela pessoa que está com você, né? Eu acho que essa coisa da mudança de casa, ela eu acho que todo mundo gosta de mudar de casa, né? Você teve a oportunidade de mudar de casa, eu tenho certeza que alguma coisa ali foi muito boa. Tem os perrengues, como toda mudança traz, mas eu acho que esse é o grande ápice das mudanças reais, assim, né? E a materialização, concretização de uma mudança, né? Porque até então a gente pode pensar em mudanças que não são palpáveis, né? Sim. Aí, quando a gente pensa numa mudança palpável, que é uma mudança de casa, que você está acostumado, né? Principalmente quando você mora muitos anos na mesma casa e tudo mais, você conhece já aquilo de cor salteado, lá. Nossa, tô falando muito de cor salteado. Falei outra vez. Mas eu tive a oportunidade de mudar aos 4 anos de casa e depois a gente viveu 20 e tantos anos na mesma casa, né? E aí a gente mudou tem 2 anos. Né? E então eu morria de medo de tipo, na mudança, assim, olha isso, né? Eu já me considerava pensar suficientemente bom para as mudanças, estou aberto para as mudanças. Mas o frio na barriga, ele tinha uma ideia de ansiedade, de gostoso, mas também de medo de como que vai ser. E aí, pouco tempo depois, eu mudei de novo, né? Então, na verdade, a gente fez essa mudança com a minha mãe. Então, minha mãe foi para apartamento, eu morei lá com ela um tempo. E depois eu mudei de novo pra cá, pra Araçatuba, outra cidade, outro lugar, outro clima, outras pessoas, outro jeito de viver. Então, eu acho que essa primeira mudança pro apartamento, né? Que aí é ótimo, porque olha só, como que mudança de casa, ela é um símbolo, um exemplo do que a gente deve fazer para se preparar para as mudanças da vida. Materiais ou não, porque quando você muda de casa, você faz uma limpeza, você passa um filtro total em tudo que você tem, né? Bota um monte de coisa fora, você doa coisas, joga fora coisas, você tem que arrumar as coisas, você descobre coisas que você nem sabia que você tinha. Nossa, então você imagina, você vive 20 anos numa casa grande, e passa para um apartamento que é tipo menos da metade do tamanho da casa, então você tem que levar
muito pouco. Sim. Então foi um processo muito interessante, tanto para mim quanto para minha mãe, de perceber o tanto o que acumuladores nós somos, Sim. inconscientemente até, né? E o quão bom é essa mudança, porque a gente tira uns pesos, inclusive energéticos, da nossa vida. Então eu acho que a mudança de casa ela é um símbolo muito importante para a gente trazer para nossa vida, para encarar as mudanças e nos preparar para as mudanças, qualquer que seja na sua vida. Né? Porque eu acho que é isso que tu falou. Eu concordo plenamente com essa questão do quanto a casa é um simbolismo daquilo que a gente carrega com a gente, né? Uhum. E às vezes a gente não acessa, a gente não vai lá fuçar todo dia naquele armário, a gente não vai lá naquela gaveta, quando vê tu tá guardando, acumulando tanta coisa, que tu não toca, não serve, nunca usou, nunca vai usar, e fica lá por alguma razão de apego. Vou usar em algum momento, vai ser útil em algum momento. Nunca chega esse momento de utilidade. E aí eu acho que a gente pode relacionar com os sentimentos que a gente tem. Opa! Pensar nos sentimentos ruins, né, que a gente guarda, Exato. é pensar naquela gaveta de bagunça que todo mundo tem. Uma gaveta de tranqueira. Tem pilha, tem tantão de coisa lá dentro que ninguém vai usar. Exatamente. Né? Não importa qual sua classe social, tá? Você vai ter essa gaveta da bagunça. Certeza. Todo mundo tem. Então você pensa nos seus sentimentos ruins que você não lida e você guarda nessa gaveta, né? Exatamente. E aí, como mudar uma cabeça, mudar a sintonia a sua frequência energética, primeiro tem que olhar essa gaveta. Tem que se desfazer desse... É encarar a sombra, né? Eu acho. É olhar pra ela e ver, assim, quanta podridão tem ali, Sim, assim. mas é da sombra, das nossas sombras, que estão as nossas maiores qualidades. Quando você encara essa sombra, né, você se vê de fato. Sim. Porque todos nós somos luz e sombra, né? Sim, a gente tem os dois. Só que tem esse entulho debaixo da sombra. Literalmente. Que dá medo de olhar, de encarar, e você tem medo desse caos que se encontra ali. Então é importante, eu acho que as terapias todas, elas ajudam a gente focar nesse caos para que a gente mude, né? E se você for perceber, são coisas que estão tão enraizadas na gente que a gente acha que é normal. Por isso que dizem que mudanças nem sempre vêm pro bem, né? Mas não, o que a gente aprende com tudo isso, né, é que todas as mudanças vêm pro bem. Não importa que tipo de mudança seja, ela tá acontecendo para que você aprenda alguma coisa. Nem que seja aprenda a lidar consigo mesmo. Fato. Eu ouvi uma vez, logo em seguida, que o primeiro sinal de mudança mais forte, que não foi, eu não posso dizer que a mudança que eu tive da casa dos meus pais para viver em Porto Alegre e tal foi uma mudança forte, foi uma mudança importante. Sim, sim. Ela foi diferente, porque era algo muito desejado, né? Então, assim, mas a mudança que te deixa desconfortável, ela é mais densa, ela é forte, porque aí tu não sabe se aquilo é bom ou não, tu não sabe se, meu Deus, tudo vai mudar, porque assim, as mudanças que vêm sem avisar, elas são muito desconfortáveis, elas te tiram da zona de conforto. E a primeira mudança muito significativa que me fez isso foi quando o meu namorado, hoje marido, né, na época meu namorado, foi transferido para uma cidade no Rio de Janeiro e eu morava em Porto Alegre. Meu Deus, eu sabia que aquilo existia, a possibilidade existia. Quando ela se concretizou, principalmente numa fase que a gente estava se retomando, se encaixando novamente e tal, amadurecendo, porque vivíamos em mundos diferentes, me chega a faltar ar, porque tu acha que tudo vai acabar. Sim. O que não vai dar certo. E você sabe que... A minha teimosia taurina é boa pra isso, porque eu não desisto fácil. Mas você sabe que muita gente não aceita as mudanças por conta desse pensamento. Então, se você se vê numa situação dessa, quantas pessoas não desistiriam? Sim. E não é porque você é taurino ou nada disso, porque as pessoas têm medo de enfrentar, de fato, a mudança em si. Porque ela não olha para aquela gaveta que chega de coisa E eu, particularmente, tenho algo comigo assim. Eu não desisto de nada.
principalmente relacionado a relacionamento, sentimento, a projetos que tem um envolvimento. Tem que abrir mão às vezes. Não, né? então, tem que abrir mão. Mas minha dificuldade é justamente essa. Porque eu não desisto. Eu vou lá, eu preciso ver que não vai dar certo. Sim. Eu preciso saber pra crer. Isso. Eu sempre falo, eu tenho que orar, eu tenho que cair de cara no chão pra ver? Às vezes tem. Tá. E aí tá bom, se eu cair, ok. Enxerguei, tá tudo certo, entendeu? Tá. Mas eu não desisto. Então aquilo não ia me fazer desistir. Mas causa um monte de sentimento. E aí eu ouvi uma vez uma pessoa me dizer assim, que já tinha passado por algo semelhante, e eu dou muito valor a essa frase porque ela foi e é exatamente o que eu vivi e que eu acho. Às vezes existem mudanças nas nossas vidas que são as melhores coisas que já aconteceram. Sim, concordo. E foi de fato até hoje. Todas as mudanças que aconteceram na minha vida foram as melhores coisas que aconteceram. Foi através dessa mudança que meu relacionamento melhorou, foi através dessa mudança que eu me motivei a terminar a minha faculdade, porque eu tava lá vivendo na zona de conforto, fazendo 3 matérias, porque eu só tenho dinheiro pra pagar isso. Empurrando com a barriga. Isso, aí quando, meu Deus, eu só vou quando me formar, peguei outro emprego, comecei a trabalhar, comecei a fazer as coisas acontecerem, peguei mais matéria, dei um jeito de fazer tudo acontecer. Isso eu acho que é importante, porque assim, isso não é uma mudança repentina que aconteceu na sua vida. Você teve como se preparar para acontecer esse tipo de coisa. Quando a gente sabe que algo, a gente tem um limite, uma data limite, ou a gente tem uma mudança para acontecer. Eu acho que é importante, algumas pessoas travam mediante essa mudança. Mas eu acho interessante que quando você se conhece, você se motiva e funciona melhor porque você sabe que até lá, até aquele período, você precisa ter entregue alguma coisa, né? Eu sou muito movido às pressões, né? Eu não gosto de trabalhar sob pressão, mas eu sou movido sob pressão. Eu acho que eu também. Dá pra entender isso porque eu costumo procrastinar bastante. Mas se eu tenho um deadline, uma data limite, eu vou me esforçar assim como você pensou. Então eu vou trabalhar mais, eu vou preciso a cabeça já começa dinheiro, a pensar em todos mais. Os planos. Porque enquanto tá confortável, você tá na zona de conforto, isso qualquer área da sua vida. Que merda isso. Por que você vai fazer alguma coisa mais do que você já tem feito que tá dando certo? Agora, quando você sabe que tem uma mudança para chegar, você vai atrás. Então, quando você não sabe que tem uma mudança para chegar, por que você não vai atrás também da mesma forma? Sabe, eu acho que é muito essa coisa também de... por que a gente só se movimenta quando tem algo pra mudar? Verdade. Né? Eu sou assim. Por que a gente é tão insatisfeito com a nossa vida e a gente não faz nada, sendo que a gente pode fazer alguma coisa pra mudar aquilo? Então eu acho que é muito, muito importante a gente entender aqui nesse assunto que nós somos os vetores, as máquinas, os motores das mudanças e das nossas transformações interiores, exteriores, espirituais, emocionais, psicológicas, materiais, financeiras. Nós somos quem tem as rédeas das nossas vidas nas nossas mãos. E por que a gente teme tanto em dar um chicotinho para ver o que acontece, né? Porque é sério, a gente tem medo. E aí a gente fica buscando sempre uma idealização de uma vida confortável. É lógico, a gente quer estabilidade. Mas essa estabilidade, ela não vem assim fácil. Vive no sonho, né? Hã? Vive no sonho. Esse sonho, ele é importante, eu acho. Não, sim, mas a gente tem que movimentar. Tem que movimentar pra chegar, pra fazer esse sonho tornar realidade. Mas sentar e sonhar só lá, olhar. Não vai cair do céu, assim. não. Tem gente que cai do céu. Mas a gente, né, não com é a estrelinha, assim, né? Aí a pessoa nasceu com a estrelinha, que nem eu digo. Com a estrelinha pro céu, pra lua. Mas assim, agora, falando dessas mudanças relacionadas à profissão, né? Tipo, a gente falou de mudança de casa, mudanças de relacionamentos. O quanto isso nos motiva. Agora, falando de mudança, eu também passei por mudanças. Só não perdendo a linha, né? De São Paulo, onde eu fiquei 6 anos. Meu marido foi trabalhar em Santos na época, mas eu não saí de lá.
Então, assim, a gente também teve mudanças de rotina dentro de casa. Sim. Nesse período. Mas, super ok, beleza. E aí, ano passado, viemos pro interior de São Paulo. E foi a nossa primeira grande mudança. O que eu tirei disso tudo? Primeiro, hoje eu olho e vejo que eu sou uma pessoa que me tornei, ou eu vi o quanto resiliente eu sou. Eu tinha um perfil, mas eu me incomodava com essa mudança às vezes, sabe? De ter que me adaptar àquilo de novo. Mas hoje eu percebo que eu fui muito resiliente e eu sou bem e uma boa resiliente. Eu tenho que me formatar para conviver com... Porque assim, gente, quem tem um relacionamento tradicional, que é todos os dias a pessoa em casa, todo dia, ou né, que nem eu cresci numa família em que se almoçava em casa no meio-dia. Eu com meu marido nunca consegui ter esse ritmo de vida porque é impossível. O trabalho não permite, a cidade onde a gente morava não permite. Eu nem almoçar em casa almoçava, a não ser quando trabalhava em casa. Mas a rotina tradicional é encontrar todos os dias o teu marido. Mas quantos outros relacionamentos não funcionam assim, às vezes por opção e outras vezes porque não dá. E aí tu acaba vendo ou só final de semana, ou 2 vezes na semana. E eu passei por 2 anos praticamente assim. De alguns meses a gente se via 2 vezes na semana, outros meses a gente conseguia se ver só final de semana, porque é esse trânsito. E em paralelo a isso, nossos casais que viviam também, que estavam todo mundo ali no mesmo barco, viveram coisas de ficar se ver 1 vez por mês, se ver a cada 15 dias. E a gente tem que se formatar dentro desse sistema. Não é todo mundo que se acostuma e não é todo mundo que consegue. Eu conseguia. Ter uma confiança muito grande em si mesmo e no outro também. No outro também. E aquela coisa de tu querer aquele relacionamento mais perto, não é, sabe? De querer aquela pessoa que tu gosta, que tu casou, querer estar perto, só por simplesmente estar ali presente, né? E se adaptar a tudo isso, hoje eu olho pra trás e eu vi que eu fiz isso muito bem. E sem sofrer, sem passar por perrengues, sabe? Sem me martirizar sobre isso. Foi super tranquilo. Até, inclusive, foi mais desafiador voltar a conviver junto do que viver o separado parcialmente. Sim. Porque eu acho que a gente já vivia mais separado parcialmente. Então, quando você se acostuma também, né? Então, assim, outra coisa, que isso é muito dele, não é meu, e que eu hoje entendo e comprei já, tudo na vida a gente se adapta. Tudo Sim. na vida. Tudo. Todas as pessoas chegam, mas como que tu consegue viver? Ai, meu Deus, eu penso em ti lá longe, pessoas que me conhecem, que são da minha... Como que consegue? Meu Deus, eu acho que eu não conseguiria. Conseguiria, você não tentou, né? Você não viveu. Sim, a gente se adapta. A tudo. E você sabe que, assim, essa experiência de vir pro interior, eu tinha bastante medo, assim. Eu tava bem confiante, porque tinha tudo planejado já. Mas eu tava com medo de não gostar, de não me adaptar, porque eu vivi uma vida inteira numa cidade grande, né? A maior do Brasil, lá. Tenho tudo ali perto, né? Tenho tudo na mão, qualquer horário. Mas você sabe que eu não troco por nada mais. Não volto pra São Paulo, porque aqui a tranquilidade, a qualidade de vida, o ar que a gente respira é diferente, sabe? E essa questão de se adaptar é incrível, né? E aí eu falando com a minha mãe, logo que a gente mudou e tal, e ela perguntando como que tava, eu falei, é fácil se acostumar com coisa boa, né? E principalmente porque isso daqui é meu, porque isso daqui eu que tô construindo, isso daqui, sabe? Tem amor, tem cor, tem vida, então, tipo, é totalmente diferente, eu não troco por nada. E eu acho que tudo isso eu devo também porque lá atrás eu tive experiências importantes, talvez precoces, de grandes mudanças, que me fizeram entender que as mudanças elas são necessárias. Elas não são nem importantes, são necessárias. E se você não se permite mudar, eu acho que
olha aquela gavetinha, né? Que tá acumulando coisas ali. Não importa qual nível, mas olha aquela gavetinha. Começa olhando a gavetinha real. Exato. Né? Materializada, né? E porque as mudanças, elas são responsáveis energeticamente por movimentar a nossa vida. Mudança é movimento pra frente ou pra trás. É uma dança, né? É uma dança. Que seja pra frente. Mas se for um passo pra trás, ótimo, tem alguma coisa que você precisa aprender com isso, né? Dá uma olhadinha lá, ver o que faltou. Mas se você toma uma posição positiva, otimista, você nunca vai dar passos pra trás. Eu acho, vai dar sempre o copo meio cheio, né? Exato. É difícil. É difícil. Mas não é impossível e é necessário. É difícil e assim, eu acho que eu sou uma pessoa positiva que olha o copo sempre meio cheio, mas meu marido acha que não. Acha que eu sou super dramática, que eu faço drama pra qualquer mudança que acontece. Eu faço um pouco, mas ela não domina. Tá. É um drama, ok. Sim. Saco. Sim, mas eu acho que esse drama, ele tem a ver também com as despedidas. Tem. Né? Então é a forma como você encontrou para encarar o fim de uma fase para uma outra, né? Eu acho que é muito interessante o tarô, porque o tarô ele fala dessa jornada cíclica, né? Então é uma jornada que você tem fases e fases de mudanças até chegar ao final dessa jornada, né? E a carta do mundo, que é a última, é justamente esse saudosismo, de você olhar para aquilo que ficou para trás, para aquilo que você viveu e que foi bom, e olhar para frente e enxergar do seu apogeu, do topo, tudo aquilo que você vai viver ainda. Então eu acho muito interessante isso. Eu não me considero uma pessoa que muda rápido. Uhum. Eu preciso desse time. Uhum. Eu preciso desse processo. Não quer dizer que ele vai durar um mês. Não é isso. Mas vai durar o tempo que for preciso da mudança. Sim. Eu não sei, não estabeleço também. Mas eu acho que não tem como estabelecer, né? E mudança de profissão, pra mim, também foi muito significativo, né? Então, há pouco tempo eu tive uma mudança muito grande. E aí, se eu for entrar na astrologia, meu mapa astral já sinalizava que eu teria uma mudança de fase da minha vida. Eu entraria na segunda metade, né? Não, 3 fases, né? Então, eu estaria entrando na segunda fase. E mostrava claramente quem eu fui até ali, que é uma pessoa que trabalhava com arte, com design, com comunicação, mas muito mais em cima do desenho, da expressão artística, para a pessoa que eu estava começando a me transformar e se encaixava perfeitamente com a necessidade e com o que eu estava querendo colocar em prática, que é essa pessoa mais oratória, que é colocar os meus ensinamentos para serem vistos, compartilhar de uma certa forma tudo isso com os outros e, enfim, e aí eu comecei a seguir tudo isso e eu ainda estou passando por um processo de mudança, e aí a mudança, ela assim, não é assim que nem a gente muda de casa, né? Não, mudanças internas e de profissão, ela tem uma adaptação, e aí tu tem que entender o que dá certo, o que não dá certo, se a gente atira por esse lado, se a gente vai para aqui pelo centro, não, agora é por esse caminho. Eu hoje me sinto em processo de mudança ainda durante 1 ano e meio, desde que eu escolhi uma nova profissão para mim. Uhum. Então, assim, o que me chama a atenção em mim, e aí, assim, eu não sei se isso serve para todo mundo, mas eu já tive algumas pessoas que eu tive contato para conversar sobre isso, e o meu conselho sempre se mantenha em movimento. Eu não sei para onde eu vou às vezes, mas eu tô em movimento. Quando no meu pior cenário, no meu pior momento de confusão profissional, eu não sabia o que fazer, mas eu tava lá e cacei uma pós-graduação em ensino superior. Fui seguir minha intuição, caiu na minha mão aquilo, era barato, e eu continuei estudando. Depois eu fui fazendo... Enfim, eu continuei em movimento. Agora, nesse exato momento, eu falei nas minhas redes sociais, eu vou colocar um vídeo no ar em que eu tô justamente falando do processo de mudança de carreira. Eu tô sem postar com tanta frequência, eu tô sem entregar tanto conteúdo quanto eu tava antes,
E eu tenho claramente um determinado segmento, mas ele não tá bem aprimorado e não tá lapidado. Eu ainda não consegui chegar lá no meu objetivo lá no final. Mas o que eu tô fazendo? Pegando os projetos que acontecem na minha volta, são sempre agregados, sempre tem uma contribuição. E aí quando eu vou parar para ver lá na frente, assim como eu faço a retrospectiva da minha vida profissional e de vida pessoal mesmo, tudo que eu acabei fazendo tem um link. Teve uma contribuição para o resultado final. Uhum. E aí eu faço assim também uma questão que tudo na vida, quando a gente faz algo e analisa o processo, ele é muito mais interessante do que o resultado final. Não é à toa que existem reality shows, e hoje é a coisa que mais dá audiência no face da Terra, porque é o durante, é a amostra do durante, é a vida cotidiana que atrai a atenção das pessoas. Isso já é uma dica de marketing. Então, seja lá o que você estiver fazendo e qual é o seu processo de construção do seu produto, do seu serviço, do seu trabalho, procure documentar o seu crescimento e as suas dores, os seus problemas, os seus perrengues. Mostre isso, porque o resultado final muito bonito e perfeito é muito fácil de se encontrar, é muito fácil de olhar, é a coisa mais óbvia que tem. E aí eu mostro belo, né? Vamos imaginar um quadro. Um pintor pinta um quadro. Se ele te entregar a obra pronta, nossa, que linda essa obra, meu Deus, que lindo. Se de repente tu vai numa exposição onde tem o durante, como que aquela pessoa errou a cor, como que ela fez para calcular aquela cor que ela quer colocar, que pincel ele escolheu, quantas pessoas não se movem para ir numa exposição para entender o processo de criação, para entender o final da obra. Então é instintivo, é humano, é uma coisa que é intuitiva, não tá dentro do lógico e que as pessoas prestam atenção. E a gente usa, obviamente, para vendas e para o marketing hoje. Sim, é por isso que é tão em alta, por exemplo, as blogueiras, né? Que mostram o dia a dia mesmo, que várias delas sejam fake, mas as pessoas percebem. Lifestyle, agora, né? Percebem se é fake ou não, então você tem que mostrar o original. Eu acho que é bem legal porque, olha só, até essa parte do marketing mudou, né? E a gente precisa se adaptar às mudanças também. Então, gente, pra gente concluir já que o nosso assunto vai, se deixar a gente fica aqui 3 horas, a gente já vai pro nosso SOS Tarô. Dizem que... Então, vamos lá. Sei que vocês estão ansiosos para isso. Espero que vocês estejam ouvindo a gente até aqui. Falamos bastante e esse é o SOS Tarô. Eu perguntei para vocês lá no meu Instagram, @IvanLopesTarô, para vocês mandarem perguntas, falarem também um pouco sobre a questão ali. A gente vai abrir sempre perguntas aleatórias, não só sobre o assunto, né? A gente vai coletar, porque tem uma galera que manda e a gente também não tem muito tempo para ficar abrindo todos os jogos e respondendo tudo. Exatamente, a gente está selecionando aqui as mais interessantes, mas a ideia é a gente tentar responder o máximo e mesclar também, tá? E se você já mandou pra gente uma pergunta, então tenha paciência que a gente vai tentar responder todo mundo. Então vamos lá, estou aqui com o tarô mitológico e a gente vai responder as 3 perguntas hoje. Vamos fazer 3? Bom, vamos ver, vamos sentindo ver conforme a gente, se for rapidinho, tá, alguma questão a gente pode colocar mais uma, né? Tá bom então, passa a primeira. Vamos lá, eu acho que eu vou escolher essa aqui. Um problema financeiro grande, vou conseguir resolver? E se vou ser transferida esse ano? Acredito que seja algum tópico sobre trabalho, que a nossa amiga aqui, Gabi Noronha, quer saber se essas questões... Gente, eu acho que é bom falar, que a gente falou hoje, inclusive, que eu acho que a gente tá passando aí por uma fase meio geral, que algumas pessoas estão relatando que o dinheiro ficou um pouquinho escasso. Sim. E a gente vai trazer, nos próximos episódios, uma pessoa maravilhosa que eu amo e que é uma facilitadora de Axis, super
dos pontos de vista energético, o Axis a gente vai explicar depois com ela mais, né? Propriamente dita, dona do Axis da região. E que, na verdade, a gente tem tanto ponto de vista de escassez, e eu me incluo nisso, mesmo estando, às vezes, com problemas financeiros que rola, penso assim, meu Deus, onde é que será que eu tô... não estou me permitindo receber essa grana? Porque dinheiro é energia, né? A gente sabe disso. E a gente fica vivendo nessa crise, todo mundo fala de crise. E aí, será que essa crise é realmente uma crise? Ou a gente está comprando ponto de vista que é uma crise, quando vê a gente está secando tá vivendo na escassez de dinheiro, e isso faz com que a gente não receba dinheiro. Sim. Então eu acho que vai ser muito legal da gente pensar muito sobre isso antes de ver qualquer situação ali e perceber se não é nesses momentos que a gente tem que dar uma mudada na vida aí, né? Sim, sim. Bom, como é uma questão financeira, né, e a hora que eu tava embaralhando pulou, olha só, não existem coincidências, né, a gente falou dessa carta hoje, a carta do mundo, aqui, pra trazer essa energia, né, então abrindo o jogo aqui com a carta do mundo, muito interessante. Como que é a pergunta mesmo? Um problema financeiro grande, vou conseguir resolver? Bom, então pensando na carta do mundo que pulou aí... E se ela vai ser transferida? Vamos responder, vai ser transferida pra onde? Pra quê? Este ano, ela perguntou. Este ano do quê? Trabalho? O que é? Acredito que seja sim, trabalho, porque né? É questão financeira, pode sim. ser. Mudanças. O mundo, ele vai trazer esse final, né? Um final de ciclo. Então a resposta é sim, você consegue resolver esse problema financeiro grande, e eu acho que dá para encaixar muito essa fala da Thaisa também sobre a escassez, né? O mundo, ele fala de apogeu, de completude, né? De quando você finaliza um ciclo. Então você tem que pensar em todo o ciclo que você viveu para que você consiga enxergar o próximo. Então assim, sim, você está no final de ciclo, sim, se abra para o próximo ciclo e para que as coisas sejam boas aí, né? Vou só tirar mais uma só para confirmar. O As de Ouros trazendo mais uma confirmação de que você consegue superar esse momento. E então esteja aberta e adepta às mudanças que virão para você, tá bom? Prepara, amiga, vai mudar tudo. Próxima pergunta. Gente, bom, quer entrar na onda aí das mudanças financeiras? Bora. Dani Matos, 09. Minha vida financeira vai ter uma mudança? Vamos ver. Então... Bastante gente mandou pergunta questão financeira, né? Então, provavelmente é um dos próximos tópicos que a gente vai ter, mas a gente dinheiro. vai falar sobre dinheiro e a gente vai trazer a Alexandra. Gente, vocês vão morrer. A Alexandra é alguém que a gente tá falando que vai trazer desde o piloto, gente. Mas ela vai. Era então, pra Dani, acontecer. Vida financeira, vai mudar? Minha vida financeira vai ter mudanças? 6 de paus, uma carta que fala sobre celebração, né? Um movimento energético muito grande, né? E também fala da nossa capacidade de se adaptar e celebrar. Então, a resposta é sim. Deixa eu só confirmar. O eremita, ele precisa estar com o pé no chão. Então, ao celebrar, ao se adaptar, você precisa também pensar no chão que você está pisando e ir com calma. Então, assim, precisa dar tempo ao tempo para que essas mudanças de fato aconteçam. Vai com calma, mas celebre as coisas boas, você vai sair vitoriosa. Tá bom. Bora lá. Rapidinho, né? Rapidinho, né? Hoje vai dar pra fazer mais de 3. Então vai lá, é que as outras foram densas. Foram bem densas, né? Vamos lá no anônimo? Anônimo, você vai saber quem você é, eu acho. Porque tá assim, anônimo, vírgula. Vou conseguir mudar minha vida amorosa e ter a liberdade que tanto espero, acredito, porque acabou não saindo que toda... tanto preciso. Quanto desejo. Então vamos lá, anônimo. 2 de paus. Vou começar, como é que é a pergunta? Vou conseguir mudar minha vida amorosa e ter a liberdade que tanto desejo. O 2 de paus, ele pede pra você ter coragem, né? Você ter domínio sobre aquilo que você acredita, sobre as suas qualidades, né? E para você poder sair da caverna, né? Então o 2 de paus, ele mostra esse rapaz saindo da caverna, né? Quando a gente... É um símbolo, né, isso. Então, você tá acostumado com o escuro, o seu olho tá acostumado com aquele... só com o tremuluzir das chamas ali da fogueira, né? Tem até o mito da caverna, que você
tá na caverna e só vê a sombra do que acontece atrás da fogueira. E aí quando você sai da caverna, o seu olho cega, né? Porque o sol bate no teu olho. Até você se acostumar com a... Eu acho que isso é legal também pra mudanças, né? O símbolo. Isso. Porque você tem que se acostumar... É focar, né? E Tipo, fica focar. aquela sensação de que tá tudo embaçado, Sim. que a gente não enxerga... Sim. Por isso que você tem que ser corajosa aqui, tá, Anônimo? O 2 de paus fala de domínio e de controle. Verdade. Então ele te dá uma resposta positiva pra essa mudança, mas você tem que sair da caverna. E pra isso você vai ter que se adaptar à novidade e aguçar esse controle de si mesmo para você seguir adiante, mesmo que sozinho, mas seguir. Corajoso, curioso, e desbravar esse movimento aí da tua vida. Vamos ver o que acontece junto. O Rei de Copas. Para sair da caverna, você vai precisar sair do desconforto e você vai ter que lidar com esse desconforto. Lembra da gaveta que a gente falou logo no começo aqui? No começo não, no meio aqui do nosso podcast. Olha essa gaveta que tá desconfortável, que tá apodrecido. Esses sentimentos estão apodrecendo. Então tem que tomar um pouco de cuidado aí. E você vai precisar olhar pra isso pra poder sair da caverna. Senão você não vai conseguir, você vai carregar esses sentimentos com você. Certo? Eita! Pesou, né? Um pouquinho. Posso dar um palpite? Posso mexer a colher? Pode. Quando tu tava falando, me veio uma sensação... Veio a questão de que às vezes a gente tem medo, né? A gente deseja essa mudança, mas a gente tem um medo. Ah, mas esse Anônimo tá morrendo de medo mesmo. Então, me veio essa... Olha, já tô sabendo filtrar energia. Olha que legal quando E esse medo, eu queria passar só uma mensagem que eu venho ouvindo há muito tempo e lidando com os meus medos. Que medo não existe. Medo é algo implantado na gente. Medo é um sentimento que a gente coloca para nos sabotar. Então a gente tem que saber olhar para eles, saber lidar com eles para poder seguir. Porque né? tem muitos medos que eles são irreais e naturais, né? Então, a gente mistura precaução, a gente confunde prevenção, análise de tomar, sei lá, se precaver com alguma coisa antes que aquilo aconteça. Não que a gente tenha que formatar o futuro, não é isso. Mas eu acho que a gente confunde as coisas e bota um medo para paralisar e aí a gente não consegue agir. Sim. É muito real isso, e o grande problema aí que a sua vida amorosa, as suas coisas não vão pra frente, Anônimo, é que você tá com medo. E esse é um medo que pode ter uma base concreta, mas ele, da forma como ele tá agora, ele é irreal, assim, ele tá te travando. Então certo? Vamos dar um jeito nisso, amiga. Tem terapias ótimas pra desbloquear isso. Próxima. Vamos lá, Araújo 5822. Vou arrumar um emprego ainda nesse mês? Nesse mês a gente tá, então, agora em outubro? Estamos em setembro. Então, ela tá mandando agora que é final de setembro, né? Tá, Esse então a gente vai podcast pensar no ar em outubro. em outubro, Então vamos lá pensar em outubro, né? Outubro, porque agora setembro não dá pra falar, né? Quando você já tá acabando. Vamos ver outubro, então, né? Eu tive que tirar duas já, né? O 4 de paus ele fala que sim, o 5 de espadas fala que não. Toma cuidado, Araújo, que com as indicações, né? Com confiar demais nessa coisa dos amigos indicando, de querer trabalhar com os amigos. O QI, o que indica, não é muito pra você não, tá bom? O 5 de espadas traz a resposta negativa, né? Tá bloqueando isso. Existe uma autocrítica muito grande relacionada a você. Então, mesmo que seja indicação, acho que você acaba se sentindo derrotado, enfim. Vai cuidar dessa questão, dessa autocrítica muito exacerbada, né? Você está se cobrando demais por algo que precisa encaixar melhor. Não está encaixando a energia aí, tá bom? Eu acho que é isso. Então é isso. Então não vai conseguir emprego por enquanto. Espera mais um pouco. A resposta é negativa. Eita. Certo? Então acho que é isso, né? Por enquanto. Tem mais uma pra
gente fechar a sequência dessas daqui. Vamos lá? deixar pro próximo. Então tá. Tá 4, tá bom já. Tá bom já? Tá ótimo. Ai, gente, senão fica enorme esse podcast. Já tá enorme já. Vamos lá, então, agora a gente vai fazer a previsão quinzenal. Que é de outubro. Acho que é a primeira quinzena de outubro, né? A primeira... Não, peraí. Não. É a segunda quinzena de outubro. É a segunda quinzena de outubro. Isso Então, mesmo. do dia 15 de outubro a dia 30 de outubro, mais ou menos. Isso. Mais ou menos eu vou fazer ali. Vou fazer de acordo com a energia. De acordo com a energia dessa segunda quinzena. Ignorem os cachorros latindo. Vamos lá. Passa, tá interessante. Olha só, uma quinzena que abre com as de espadas, né? Pedindo direcionamento, pedindo corte e estratégia, né? Então acho que são algumas palavras aí interessantes para isso, para essa energia, né? É um bom momento para novas ideias, para colocar projetos em prática e principalmente para cortar o mal pela raiz, tá? O As de Espadas fala muito disso. E o As de Espadas serve como um filtro mental, né? Então encontrar também alguma atividade nova, que aqui a gente fala de novidade, para você conseguir filtrar essa exaustão mental, para que não seja um peso, uma semana pesada, tá? Então precisa se libertar mentalmente também. E é bom para começar projetos, ter novas ideias, novos pensamentos, novas formas de pensamento, né? Que é importante. E um bom momento para se libertar também, tá bom? Vamos ver o que bloqueia a semana. O Rei de Copas sai de novo, né? Vocês viram que eu me baralhei bem. O Rei de Copas sai de novo. O que pode estar bloqueando essa semana, esses pensamentos, esse filtro, é justamente a nossa gaveta, né? A gaveta que impede com que a gente mude, né? O Rei de Copas é uma carta que fala sobre alguém que está desconfortável no lugar que está, né? Emocionalmente desconfortável, apesar de fingir que está tudo bem. Mas isso pode bloquear essas mudanças, essa novidade, tá? Então é uma semana muito importante de você limpar, passar o filtro mesmo mentalmente e emocionalmente, por mais desconfortável que seja, porque a longo prazo isso pode te ferir, entende? Isso pode ser um peso. A gente está pensando aqui uma semana de tirar peso mental e emocional. Vamos descarregar as mochilinhas. Descarrega as energias mesmo. Toma um banho de sal grosso, depois coloca uma erva aí de proteção, de limpeza mesmo, para você ser legal. O banho de sal grosso sempre do pescoço para baixo, tá, gente? E o banho depois, né? Então o banho de sal grosso tira toda a tua energia, negativa ou positiva. Sim. Te descarrega. Aí É. depois você coloca uma ali, um alecrim, uma arruda, né? O alecrim é ótimo, é a erva da felicidade, Sim, né? sim. Da alegria, do... Sim. Então você escolhe aí o que você achar melhor pra você. Ótimo. Tá bom? Então tá bom, gente. Essa é a nossa previsão da quinzena. Sim. No segunda quinzena de outubro, que é quando esse podcast vai entrar no ar. E no próximo ainda, para final de outubro, provavelmente a gente já vai ter gravado com a Alexandra para falar sobre questões financeiras. Então vamos torcer para que as nossas agendas se encaixem e tudo dê certo. Exatamente. E a gente vai trazer mais ainda novidades e vamos lá. Eu acho que tá sendo muito bom, mas é uma mudança ter esse podcast nas nossas vidas. Sim. Eu acho que foi por isso que a gente resolveu falar. Os assuntos surgem de última hora. E assim é bom, eu gosto. Assim. A gente segue a energia, na verdade. A gente segue o que a gente está se passando, tá se passando conosco. Então, eu essa semana pensei sobre isso, gravei algumas coisas sobre isso, não tinha percebido que era sobre isso. E fui perceber ontem à noite sobre isso aí. O que tu acha, Ivan? Ótimo, isso aí. é isso. E aí a gente tira um baralhinho aqui, tira uma cartinha para tentar entender se é realmente aquilo que as energias e a galera, que nem eu digo, eu chamo a galera lá de cima, quer que a gente fale? Sim. A galera aprovou e disse, tá tudo bem, mandem ver aí. E esse foi um assunto que a gente tem bastante coisa, eu tenho certeza.
assim, eu sinto que a gente não falou tudo que a gente pode falar sobre esse assunto. Talvez, se você gostou, demonstre pra gente, curta, compartilha, comenta aqui embaixo também sobre o que você achou, sobre as suas mudanças, né? Vamos trocar também essa informação. Sim. E mande e-mails pra gente contando isso, a gente quer ler de vocês também. Como a gente falou, esse é um papo entre amigos. Então, estou eu aqui com a Thaísa, mas quero também compartilhar com vocês. Exato. E vocês compartilhar com a gente, né? Isso mesmo, e a gente pode trazer de novo, a gente quer trazer de novos assuntos, não é assim, a gente falou sobre isso e Não acabou. vai falar nunca mais, a gente quer né? trazer de novo e aqui a gente quer trazer essa conversa, esse ponto de vista de vocês. Eu acho que é um espaço para até um meio termo aí nos blocos que a gente pode colocar ou no final debater sobre e indicar ferramentas, né? Sim, então, isso que é importante. Exatamente. E a gente não pode aqui ficar indicando umas ferramentas que a gente acredita. A gente quer saber a ferramenta que você acredita. Você também e sabe, aí a gente corre atrás para ver se encaixa com o que Sim. você acredita. Sim. E isso é que é legal, né? Então, eu acho que é isso por enquanto. Qualquer informação que você precise para nos contatar tá aqui embaixo na descrição do vídeo, também do podcast. Sim. Siga a gente no Instagram e também no YouTube. Eu lá no Instagram Ivan Lopes Tarot e no YouTube Ivan Lopes Tarot. Ou no Instagram da Thaísa. Thaísa Bach, MKT. E mande e-mail pra gente no Dizem Que... Dizem que podcast@gmail.com. Isso mesmo. Tcharam! Espero que vocês tenham uma ótima quinzena. A gente se vê daqui 15 dias. Até 15 dias, gente. Até. Tchau. Novamente, muito obrigado. Tchau.